Hoje nós vamos estudar um pequeno trecho do livro de Allan Kardec, Obras Póstumas. Nós vamos falar sobre a nova geração, uma nova geração que surge na face da Terra. Kardec vem falando sobre isso lá desde o século XIX. A Terra freme de alegria, aproxima-se o dia do Senhor. Está a ponto de expirar. Uma eternidade gloriosa vai despontar em breve e Deus conta seus filhos. Então aqui Kardec faz na verdade é uma mensagem de um espírito chamado, ele se identifica apenas como um espírito. Então ele não quis se identificar, ele coloca um pseudônimo, mas ele vem dizendo para a gente que a espiritualidade promete uma nova geração para que a gente possa realizar esse processo de transição do planeta, transformando a Terra num mundo de provas e expiações para um mundo em regeneração. E ele vem aqui citando as Escrituras Sagradas, quando diz que está próximo o dia do Senhor, ou seja, aquele dia em que foi determinado por Deus para o momento da colheita, o momento da separação entre o bem e o mal. Ou seja, o mundo não ficará ao léu. Foi dado ao homem a oportunidade de aprender, de trabalhar, e é chegado o momento de se definir para qual rumo o nosso planeta ele vai seguir. Conforme Jesus falou, a Terra será herdada pelos mansos e pacíficos. Mas antes que a gente possa vivenciar esse momento de paz e serenidade, nós precisamos passar por esse momento de transição, esse momento de separação entre o bem e o mal. Mas, na verdade, esse mal é a ignorância. Essa ignorância que ignora o bem, ela prejudica o bom andamento daqueles que estão empenhados na tarefa do desenvolvimento, do progresso. E o progresso ele é uma lei natural, é uma lei do universo. Então ele não pode ser interrompido. E aqueles que estão mais atrasados e renitentes, não querem avançar, eles ficarão para trás. Na verdade, a espiritualidade já nos diz, já há muito tempo, até o próprio Cristo falou, que eles seriam, o joio, no caso, seria amarrado e lançado em trevas exteriores. Mas observemos, meus irmãos, se nós estamos entre o joio ou entre o trigo. É muito importante nós fazermos essa análise, essa reflexão de um processo de autoconhecimento. E os espíritos vêm dizendo, através de Kardec, que espíritos de escola encarnarão entre vós. Então, lá, desde o século XIX, eles já vinham nos avisando que espíritos elevados estariam reencarnando entre nós, aqui na Terra. E isso a gente vê ao longo do século XX, muitos espíritos que vieram trazer esclarecimentos, as mensagens, desenvolvimento para o progresso das ciências, da filosofia, da tecnologia, da área da medicina. E agora nós estaremos recebendo também muitos artistas para o progresso das artes, para o desenvolvimento também das artes. E aí mais abaixo um espírito diz: então o círculo vicioso em que se metem os mestres da vã filosofia mostrar-se-á completamente. Ou seja, aqueles que são renitentes e que usam de seus estratagemas, de suas estratégias para prejudicar o desenvolvimento, eles perceberão que se metem em um círculo vicioso. E aquele círculo que acaba prejudicando o desenvolvimento da humanidade, o progresso do ser humano, ele se mostrará de forma completa, ou seja, o mal ele virá à tona, ele será todo notado antes que haja essa transição. Mas esse período ápice da transição é o momento em que nós percebemos um período de muita agitação, de muita turbulência, e que a gente pode observar pelas mídias
pelas redes sociais, pela televisão e até mesmo próximos a nós. Nós vemos as pessoas se debatendo, as pessoas agitadas, nós vemos a maldade aflorando em muitas partes. Nós vemos falar sobre guerras, falar sobre misérias, sobre sofrimentos emocionais, sobre revoluções morais, e tudo isso faz parte de um processo de transição da humanidade. E aí o Espírito diz ainda, também muitos dentre eles gozarão desse estado particular, que é privilégio das grandes almas, como Jesus, e que dá o poder de curar e de operar essas maravilhas chamadas milagres. Então, além dessa eclosão, o ápice daqueles que estão nos círculos viciosos da maldade, que estarão mais à tona e mais claras, mais visíveis a todos, nós também teríamos contato com grandes espíritos que realizariam grandes feitos que muitas vezes são considerados milagres. São esses espíritos, muitas vezes médiuns, que têm grandes aptidões, grandes possibilidades de realizar fenômenos de cura, trazendo mensagens também no mundo espiritual, a exemplo de Chico Xavier, que foi um grande homem, médium também. E aí o Espírito diz para a gente, o velho mundo carcomido estala por toda parte. O velho mundo acaba, e com ele todos os velhos dogmas, e só reluzem ainda pelo dourado que os cobre. Ou seja, o passado, os dogmas fundamentais, aqueles que prendiam o homem à matéria, ficarão no passado. Espíritos valorosos, cabe-vos a tarefa de raspar esse ouro falso. Ou seja, aqueles que se empenham no bem, que acreditam estar junto de Deus, de Jesus, devem se empenhar para raspar esse ouro falso, ou seja, retirar a falsa aparência de bondade e nos revestirmos de verdade, de fato, do bem, da beleza, da bondade, da caridade, como nos ensinam os Espíritos através de Allan Kardec. Para trás vós que em vão quereis escorar o velho ídolo. Atingido de todos os lados, ele vai ruir e vos arrastará na sua queda. Para trás todos vós, negadores do progresso. Para trás com as vossas crenças de uma época que se foi. Então a espiritualidade está sendo ali de forma assertiva, ela está nos dizendo claramente que a transição ela já está num ponto em que não há mais como retornar. O que a gente vê que parece que piora, na verdade, é apenas o clímax, onde que já era previsto pelos espíritos que se aflorariam, toda a maldade seria descoberta, ou seja, o que estava encoberto seria revelado. E é nesse momento que nós devemos também observar o que se revela em nós. Será que as nossas vaidades, os nossos defeitos estão sendo à mostra também? Estão sendo expostos? E aí que a gente deve aproveitar esse momento, essa oportunidade para lapidar-nos, para melhorarmos, para que a gente seja digno também de adentrar esse mundo de regeneração que se aproxima. Eis aí, meus amigos, o que os valorosos espíritos que presentemente encarnam vão tornar compreensível. Este século não terminará sem que muitos destroços junquem ao solo. Ele estava se referindo ao século XX. De fato, a gente houve ali um grande avanço, principalmente a partir de 2000, a gente teve uma série de conquistas em relação ao meio ambiente, nós temos conquistas em relação aos enfrentamentos, aos embates contra o preconceito, de raça, de religião. É claro que existem em muitas partes do mundo dificuldades muito grandes ainda, mas nós vamos fazendo gradativamente esse processo até entrarmos num período de paz que não se dará em pouco tempo. A guerra mortífera e fratricida desaparecerá em breve. Diante da discussão, o espírito substituirá a força brutal. Então, as guerras acabarão.
e a força do Espírito sobrepujará a matéria. E aí os homens darão as mãos e haverá fraternidade. Aí está a meta, meus amigos. Por demais aguerridos são os campeões, para que seja duvidoso o êxito, ou seja, eles estão nos dando uma garantia aqui. Eles estão dizendo que esses espíritos valorosos que estão reencarnando para nos ajudar nesse processo, para alavancar o progresso da humanidade, eles são tão valorosos, tão campeões, que não nos permite duvidar do êxito, ou seja, a espiritualidade nos dá uma garantia de que o bem vencerá, Jesus vencerá. Não foi à toa que ele deu a sua vida por nós e veio à Terra para nos ensinar. Ele não gastaria todo o período que ele gastou de tempo para desperdiçar. Então Jesus, ele sabe o que estava fazendo, ele já havia nos precavido, nos orientado acerca do que passaríamos. Então tudo isso, meus irmãos, está previsto. Nós precisamos ter fé, confiança, acreditar que faz parte de um processo, mas que assim como chega a noite, o momento mais escuro da noite, haverá um momento em que o sol nascerá e tudo ficará claro. Rejubilai-vos, pois, todos vós que aspirais à felicidade, e que desejais participem dela os vossos irmãos como vós mesmos. O dia chegou. A terra trepida de alegria, porquanto vai assistir ao começo do reinado da paz do Cristo. O Divino Mestre prometeu, reinado cujos fundamentos ele desceu a assentar. Então Jesus ele já nos prometeu que a terra seria herdada pelos mansos, pelos pacíficos. Então nós temos que fazer a nossa parte, estudar, praticar, fazer o nosso processo de autoconhecimento, de transformação moral, dar o exemplo aos nossos semelhantes, educar as nossas crianças, fazer aquilo que está ao nosso alcance, ser uma boa pessoa, um homem de bem, e de fato nós vamos alcançar o mais depressa possível esse mundo melhor que todos nós desejamos. Então, fica aqui então as palavras referentes à nova geração e que nós podemos já fazer parte dessa geração. Um abraço a todos e até o próximo Reflexões Otimistas.